Hoje nós vamos falar sobre estimativa da média populacional. Relembrando então o teorema central do limite, para ir falar então sobre a ideia de margem de erro e nível de confiança, estimação pontual e estimação intervalar, o que é intervalo de confiança e finalmente sobre suficiência amostral. Então, relembrando o teorema central do limite, a gente tinha dito anteriormente que a média que nós obtemos de uma amostra é uma dentre várias possíveis, e o teorema central do limite dava para a gente qual é a nossa expectativa para a distribuição das médias possíveis de um experimento. E essa expectativa era que essa distribuição tivesse uma distribuição normal, e tendesse a uma distribuição normal na medida que o tamanho amostral aumentasse. Mas o teorema central do limite dizia para a gente ainda que a distribuição de médios ela estava centrada na média populacional da original e o desvio padrão dessa distribuição de médios era dado pelo desvio padrão da população original dividido por raiz de n, conhecido então como erro padrão. Uma vez que a gente conhece a distribuição das médias, então a gente pode fazer a seguinte pergunta: quão distante de μ uma determinada média amostral poderá estar? Então, vejam esse exemplo. Digamos que eu tenho uma população estatística com μ igual a 170 e sigma igual a 100 centímetros. Suponha ainda que eu tome uma amostra de 100 elementos e obtenha uma média amostral de 180 centímetros. Bom, essa média amostral ela está distante da média populacional 10 centímetros. Positivo. Esses 10 centímetros são um erro de estimativa. Ou seja, ainda que a média populacional seja 170, a média dessa amostra está 10 centímetros acima. Esses 10 centímetros acima eles podem ser escritos como um erro padrão acima da média. Por que um erro padrão? Bom, o erro padrão não é o desvio padrão sobre raiz de n. Se aqui eu estou dizendo que o desvio padrão é 100 e eu amostrei 100 elementos, então eu tenho 100 sobre 10 igual a 10. Então, esse 10 aqui equivale a um erro padrão, a uma distância dada por um erro padrão da média. Se a minha média amostral fosse 160, ela estaria 10 centímetros abaixo da média populacional, ou seja, menos um erro padrão distante da média populacional. Então, o que eu estou fazendo aqui é dar um erro amostral e escrever esse erro em função do tamanho ou do erro padrão das médias. E isso é o que eu estou representando aqui. Uma determinada estimativa ela pode estar distante da média populacional uma determinada quantia e, que pode ser positiva ou negativa, se a minha observação, a minha média amostral estiver acima ou abaixo da média populacional. Vejam, por essa figura aqui, a chance de estar a essa distância aqui é muito menor, por exemplo, do que a chance de estar a essa distância aqui. Ou a essa distância negativa. Tá? E se eu conheço a distribuição das médias amostrais, eu posso ainda reformular essa questão perguntando qual é a probabilidade de que eu esteja a uma determinada distância. Quando eu faço essa pergunta, o que eu estou dizendo é qual é a probabilidade de que eu esteja acima ou abaixo da minha média populacional. E a probabilidade nada mais é do que essa área aqui. Eu consigo calcular essa área na medida que eu conheço a distribuição das médias amostrais, as propriedades dela. Quais eram as propriedades? Elas tinham uma distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma de x barra. Então, se eu conheço isso, eu consigo calcular essa área destacada em vermelho. E aí eu posso me perguntar, então, qual é a probabilidade de que eu esteja entre esses dois limites aqui, esse limite abaixo e acima. E se eu expresso isso em números de desvios padrões, então eu posso escrever isso
de uma outra forma ainda, perguntando qual é a probabilidade de que eu esteja a tantos desvios padrões abaixo ou a tantos desvios padrões acima. Essa probabilidade aqui é que vai ser interesse nosso agora nessa aula. Calcular essa probabilidade, ou na verdade calcular esse intervalo aqui, associado a uma determinada probabilidade, é objeto dessa aula aqui. Então, se vocês lembrarem, por exemplo, lá da distribuição normal padronizada, vocês vão se lembrar que para uma área de 0,95, numa distribuição Z, os limites aqui eram 1,96 e menos 1,96. Isso significa que, se eu estiver a 1,96 acima ou abaixo da média, isso pode acontecer com uma probabilidade de 95%. Isso é o que me fala a distribuição normal padronizada. Isso me ajuda, então, a calcular o que a gente chama de intervalo de confiança, ou seja, uma estimativa associada a uma determinada margem de erro. E essa margem de erro é dada justamente pelo erro padrão e uma determinada quantia de erros padrões acima ou abaixo da média. E esse erro aqui ele é calculado para um determinado nível de confiança. Então, novamente, se eu quiser calcular uma margem de erro para um nível de confiança de 95%, para uma distribuição normal padronizada, eu sei que eu preciso estar entre menos e mais 1,96 erros padrões da média. Isso, então, me ajuda a calcular o que a gente chama de intervalo de confiança. Bom, uma vez que eu não sei a média populacional, o máximo que eu posso fazer, então, é obter uma estimativa pontual, que é a média da amostra, e uma margem de erro associada a essa estimativa. E a estimativa pontual mais essa margem de erro me dão, então, o que a gente chama de estimativa intervalar. Então, o meu intervalo de confiança ele vai ser a média mais esse erro aqui. Então, a média mais um erro e a média da amostra menos um erro. Esse é o meu intervalo de confiança associado a um determinado nível de confiança que eu preciso pré-determinar. Como é que eu calculo um intervalo de confiança? Então vamos para um exemplo prático. Digamos que a distribuição de alturas de adultos seja normalmente distribuída com desvio padrão igual a 10 centímetros. Digamos ainda que eu amostre 50 pessoas e obtenha uma média amostral de 175 centímetros. Bom, com base nessa média amostral, o que é possível dizer a respeito da média populacional? Bom, o primeiro passo é calcular o erro padrão, que me dá então o desvio padrão esperado para essas médias amostrais. O erro padrão é dado por essa expressãozinha aqui. Eu tenho, para esse exemplo, 1,41 centímetros. Com base nisso, eu posso fazer uma estimativa associada a um determinado erro e um nível de confiança. Isso é o meu intervalo de confiança. Então, é a minha estimativa pontual mais uma margem de erro associada a um determinado nível de confiança. Se eu quero 95%, a gente pode olhar na tabela Z e perceber que os valores associados a um intervalo de 0,95 são justamente 1,96 e menos 1,96, que são os valores que eu substituo aqui, multiplicado pelo erro padrão. E aí eu tenho, então, um intervalo de 175 mais ou menos 3 centímetros. Então, esse erro padrão, esse intervalo de confiança agora, ele é dado pela minha estimativa pontual
e limitado pelos meus limites inferiores do intervalo de confiança e superiores do intervalo de confiança. Esse intervalo associado a um nível de 0,95 ou de 95%. O que significa isso? Bom, eu não sei ainda qual é o valor de μ, mas esse intervalo aqui diz para mim que existe uma probabilidade de 95% de que este intervalo aqui contenha um μ em seu interior. Mas isso é uma probabilidade de 95%. Ou seja, se eu calcular 100 intervalos de confiança, é esperado que 95 deles contenham o valor verdadeiro da média populacional. E, obviamente, também é esperado que 5% deles não contenham. Isso é o esperado quando eu calculo um determinado intervalo de confiança. Então, o que eu desejo fazer quando eu calculo um intervalo de confiança é associar a minha estimativa pontual, que é a média amostral, uma determinada incerteza, um nível de incerteza. E a minha estimativa é tão melhor quanto menor for esse nível de incerteza. Se nós olharmos lá para a fórmula do intervalo de confiança, nós vamos perceber que o tamanho desse intervalo, ele depende, basicamente, o tamanho desse intervalo a um determinado nível de confiança fixo, ele depende basicamente do meu erro padrão. E no meu erro padrão, o que eu consigo controlar, bom, não é o desvio padrão da população, sobre isso eu não tenho controle. Mas eu tenho controle, ao montar um experimento, sobre o tamanho amostral. E essa expressão aqui diz para mim que na medida que o meu tamanho amostral aumenta, o meu erro padrão ele diminui. Ou seja, se o meu erro padrão diminui, a precisão do meu experimento vai ficando cada vez maior. Porque ao diminuir o erro padrão, eu tenho um intervalo de confiança pequenininho. Então, para uma amostra grande, o meu intervalo de confiança ele é pequeno. Para uma amostra pequena, o meu intervalo de confiança ele se torna grande, porque o meu erro padrão também fica grande. Conhecendo ou sabendo desse comportamento, a gente pode se perguntar então qual é o tamanho amostral apropriado para aplicar em um determinado estudo, ou seja, aquele que nos dê um intervalo de confiança adequado. A gente pode reformular essa pergunta dizendo, ou na verdade, tentando entender qual é o tamanho amostral N que garante uma margem de erro e um nível de confiança desejados, ou seja, pré-determinados. Então, para isso, eu preciso, antes do meu estudo, determinar o que é uma margem de erro desejável e a que nível de confiança eu quero fazer isso. Bom, para obtendo ideia desses níveis aqui, então resta eu saber qual é o tamanho amostral adequado. E para calcular isso, eu posso partir da equação da margem de erro, isolando justamente aquilo que eu quero, que é o tamanho da amostra, e aí eu obtenho essa expressão aqui, que basicamente depende de entender qual é a margem de erro que eu desejo ter e qual é o nível de confiança alfa, 1 menos alfa, que eu desejo garantir no meu experimento. Óbvio que a gente não conhece o desvio padrão da população, mas a gente pode estimar isso com o desvio padrão de uma amostra pequena ou de um experimento feito anteriormente, justamente para a gente encontrar o melhor tamanho amostral para uma determinada situação. Isso para que eu consiga planejar ou delinear um experimento que ainda vai acontecer. Bom, então era isso que eu gostaria de falar, basicamente explicar o que é o intervalo de confiança, como isso está associado à margem de erro e ao nível de confiança desejado, e finalmente como é que a gente pode usar isso para planejar adequadamente o tamanho de um determinado experimento. Então, muito obrigado, a gente fica por aqui.